seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Quinta-feira Santa, liturgia da missa crismal, da missa dos Santos Óleos, da renovação das promessas sacerdotais, daqueles que receberam o sacramento da ordem, e o dia que é consagrado os Santos Óleos do Crisma, o mesmo óleo que as crianças todos recebem no santo batismo para se tornar sacerdote, reis e profetas de Cristo, e depois no Crisma, na confirmação. E esse mesmo óleo, quem é ordenado presbítero recebe nas mãos, e quem é ordenado bispo recebe na cabeça no dia da sagração episcopal. Na primeira leitura do terceiro Isaías, é a força do Espírito do Senhor em nós. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre todos nós, batizados e enviados, que todos são ungidos e consagrados, para proclamar o ano da graça do Senhor, isto é, dar uma palavra de consolo aos nossos irmãos e irmãs, ajudar todos aqueles que estão nas tribulações, que estão sofrendo. Na segunda leitura, na primeira parte do Apocalipse, no início, a pedagogia fundamental é que Cristo fez de nós sacerdote e reis. Todos são constituídos sacerdotes e profetas, quem recebeu o santo batismo, e assim temos que viver o santo batismo, viver a santidade. É a mesma coisa de quem é ordenado presbítero, tem que trabalhar, celebrar os sacramentos com amor e viver a santidade do batismo. É ordenado para abençoar e santificar, em nome de Cristo Senhor, mas viver a santidade do santo batismo. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde foi criado, e segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga, e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou-o e, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com sua unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos, aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam de olhos atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu os vossos ouvidos na passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito, e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Ele, porém, disse: Certamente não citareis o provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Tu, o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum, fazei-o também aqui em tua pátria. Mas em seguida acrescentou: em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, como por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado
e uma grande fome devastou toda aquela região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhum deles, exceto a uma viúva em Sarepta, na região de Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram, e levantando-se expulsaram-no para fora da cidade, e o conduziram até o cimo da montanha, da colina sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo. Ele, porém, passando por meio deles, prosseguia seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus chegou em Nazaré, na sua cidade, na sua terra natal, onde ele foi criado. E chegou, era em dia de sábado. E lá foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E Jesus abriu o livro do profeta Isaías, abriu lá no terceiro Isaías, onde nós vimos a primeira leitura. E Jesus leu a passagem da força do Espírito do Senhor. E fazendo uma análise literária, é todos nós que estamos com a força do Espírito do Senhor, que somos batizados e enviados. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me consagrou pela sua unção. Ele consagrou a todos nós com a sua unção para evangelizar os pobres, que somos batizados e enviados. Enviou para proclamar a libertação aos presos, ajudar aqueles que estão em necessidades, visitar os presos no carcerário, nas cadeias. Agora não tem como. Mas Jesus nos envia visitar os enfermos nos hospitais. Agora não tem como nessa fase, mas somos enviados. E porque ele me consagrou, e para restituir a liberdade aos oprimidos, lutar pela libertação daqueles que estão na opressão. Será que nós estamos lutando pela libertação daqueles que só estão na opressão? E proclamar o ano da graça do Senhor. Que todos os anos sejam ano da graça do Senhor. Que todos façam tudo o que Cristo está nos dizendo. E Jesus leu a passagem do terceiro Isaías, enrolou o livro e entregou ao servente. E todos os que estavam na sinagoga ficavam de olhos atentos nele. Viam que cumpriu-se a Escritura. E muitos perguntavam quem era ele. Não é ele o filho de José? Que todos ficaram admirados com as palavras que saíam de sua boca, palavras cheias da força do vosso Espírito. E que todos nós saibamos perseverar e vamos testemunhar com as palavras para todo o mundo, testemunhar com a força do Espírito do Senhor, que o Espírito do Senhor está em todos nós, que somos batizados e enviados. Mas Jesus depois acrescentou: certamente citarei o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. É proclamar a palavra para curar todos espiritualmente. Que quem fica doente espiritualmente fica doente fisicamente. Proclamar as palavras para todos, uma palavra de cura, ajudar a todos, rezar por todos e ajudar, pelo menos numa palavra, que somos batizados e enviados. E depois Jesus, na terceira parte já, fala lá do Antigo Testamento, do tempo dos dias de Elias, que havia muitas viúvas em Sarepta,
E também fala no dia de Eliseu, no tempo do profeta Eliseu, que havia muitos leprosos, e somente um deles foi purificado, Naamã, o sírio. Fazendo uma análise literária, no tempo do profeta Elias, havia muitas viúvas desamparadas, e no tempo do profeta Eliseu, muitos leprosos, e somente um foi curado. E no tempo do profeta Elias, somente uma viúva foi amparada. Fazendo uma análise literária, é para acolher todas as pessoas, amparar todas as pessoas e orar para que todas as pessoas sejam curadas. E diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram. E era dia de sábado, expulsaram Cristo Senhor daquela região da sinagoga, porque era dia de sábado. Mas Jesus, passando por meio das pessoas, prosseguiu o seu caminho, anunciando o reino. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a mãe de todos os batizados e enviados, de todos os sacerdotes ordenados, de todos os sacerdotes pelo batismo, de toda a humanidade, de todos os homens e mulheres, que todos somos batizados e enviados, que todos estejam com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, e proclamem o ano da graça do Senhor. Lembrai-vos, ó piedíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São José, rogai por nós. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça. Maria Imaculada, causa de nossa alegria, nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem.